Fala, formadores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Formadores de Mercado. Hoje nós receberemos aí um convidado ilustre, ilustríssimo na verdade. Hoje a gente fala com o Arthur Aguiar. Arthur, é um prazer poder te conhecer pessoalmente, cara. Obrigado. Você que, Prazer. enfim, uma referência, marcou a vida de muitas pessoas pelas suas aparições na TV e tudo mais, e hoje exerce algo que vai para além das telas, né? Mas enfim, para quem não te conhece, Arthur, para quem é do público da Formadores de Mercado e não tá familiarizado contigo, quem é o Arthur? Quem é o Arthur? Cara, o Arthur é um cara extremamente determinado, dedicado, focado. Para ele não existe impossível. Não tenho medo de mudar. Fiz isso mais de uma vez. Fui atleta de natação Que legal. até os meus 19. 19 fiz uma transição para a área de atuação, para a área artística. Sou artista, né? Não posso falar que eu fui, porque eu acho que a gente nunca deixa de ser, mas hoje não tenho exercido tanto, né? Então, fiquei ali na carreira artística ali durante 15 anos, quase 16, e resolvi fazer uma transição de carreira para o mundo empresarial. Sou um cara que sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha família. Cara, sou extremamente workaholic. Muito. Gosto de acordar cedo, gosto de me cuidar, treinar. Cara, acho que é isso. Um pouquinho. Sou um cara que sempre procuro enxergar oportunidades nos problemas. Eu sempre vejo... eu gosto dos problemas, porque os problemas é onde eu vejo mais oportunidades, onde eu consigo criar mais soluções para aquilo. Então, eu procuro dizer que eu sempre, e não é clichê, eu sempre consigo ver o lado bom daquelas situações. Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião onde a gente estava falando de uma empresa que a gente vai lançar, de um produto que a gente está lançando agora. E, putz, a gente é muito privilegiado, porque um dos nossos sócios, que é a indústria, tem um canal B2B gigante. Eu tenho um canal de audiência para o B2C também bacana. E a gente podia se dar o privilégio de por onde startar. E a gente estava dizendo, cara, vamos começar pelo B2B, porque no B2C a gente tem um custo maior, porque eu vou ter que pensar em toda a parte logística, né? Na parte de construção do meu e-commerce, de uma equipe e tudo mais. Na parte do B2B eu não tenho tanto esse problema, porque eu preciso de uma equipe comercial, basicamente, da indústria já vai sair direto, a gente já consegue fazer esse caminhamento direto. Então é mais fácil, tá? Era mais fácil. E aí eu tava dizendo para eles que, como o nosso produto é um produto que requer um pouco mais de cuidado, de atenção, ele é mais sensível, a gente tava falando assim, ó, cara, vamos limitar, vamos de repente vender ele no Sudeste, talvez no Sul, e deixar o Nordeste e o Norte para um segundo momento. Putz, aí eles falaram, pô, mas aí vai ser ruim, porque a galera vai querer comprar e não vai poder. Eu falo, depende, isso também vai gerar desejo, também vai gerar demanda, para que quando a gente resolva essa parte logística, para que o produto chegue lá com a mesma qualidade que a gente vai conseguir entregar aqui, a gente, putz, já sai com uma demanda reprimida gigante e já faz o negócio acontecer até mais rápido. Então tudo depende por onde você quer olhar. Você pode olhar para um problema, ou você pode olhar para solução, para uma solução. Então eu falo assim, tudo na vida é narrativa, cara. Então, uma coisa é eles não podem nunca se sentir excluídos, porque esse não é o nosso intuito. A gente não quer começar Brasil inteiro porque a gente quer excluir uma parte. Não, pelo contrário. É que eu quero que todo o público do Nordeste e do Norte tenha exatamente a mesma experiência que o público do Sudeste, que é onde o produto está sendo fabricado, tenha. Sim. Se eu fosse pensar a mesma qualidade. Então, assim, se eu fosse pensar só no dinheiro, eu falo, cara, vamos botar Brasil todo e vamos nessa. Talvez as pessoas nem reclamassem, mas eu não consigo. Porque eu já sei que a gente tem um gap aqui, que a gente precisa entender como eu vou transportar esse produto até lá, que enfrenta, temperatura totalmente diferente. Aí você tem que ver como que a gente vai fazer isso, vai fazer por avião, vai fazer por terra, né, caminhão. Esse caminhão vai ser refrigerado? Não vai.
quanto tempo o produto aguenta. Então, tem todas essas questões, entendeu? Cara, que legal ver esse lado, tipo, cara, extremamente técnico, a expertise de negócio mesmo, né? Sim. Pô, que legal. E é engraçado tu colocar essa ideia de que tu gosta de transformar problemas em oportunidades, porque tem uma palestra que a gente faz, em centros empresariais, em universidades, e a gente começa com uma pergunta, cara. Você é uma pessoa que vê que de problemas podem surgir oportunidades? E meio que a gente full voltado para o mercado de cripto, para Bitcoin, né? E, pô, a gente vê que floresce o mercado de cripto, floresce o Bitcoin a partir de um problema, que é um aumento de base monetária e impressão de dinheiro. Mas, cara, que legal ver esse lado, pô, muita expertise técnica de negócio, né, cara, do que a gente vê por aí conversando com E aí, isso é uma característica extremamente importante para o empresário. Para o cara ter sucesso, na verdade, para qualquer área que você for atuar, independente do segmento, enxergar a oportunidade no caos, no problema, saber manter a calma e poder tomar uma boa decisão, é uma das coisas que mais interfere no sucesso, no resultado. Com certeza. Eu falo que tudo que a gente treina, a gente fica bom. Sim. Então, se você ficar... se é uma pessoa que reclama muito, quanto mais você reclamar, mais bom você vai ficar. Legal. E quando o teu olhar é treinado para você achar a solução dentro de um problema e não ficar só reclamando e procurar, cara, o que eu posso fazer aqui dentro disso aqui? Qual a oportunidade que tá aqui? E aí, em cima disso, você começa a treinar, você começa a ficar muito bom em achar soluções. E aí você começa a querer problema. Você começa a querer entrar em lugares onde tem problemas que as pessoas não querem mexer. Porque é ali que estão as oportunidades. Claro, entendeu? ali tá o ouro, cara. Ali que tá o ouro. Então, cara, eu sou essa pessoa. Eu gosto disso. Então, quando alguém fala, putz, cara, isso aqui, ó, impossível, isso aqui ninguém fez, essa aqui todo mundo já tentou e não conseguiu. Eu falo, tá bom, vem cá. Essa aqui é comigo. Essa é minha. Manda passa a bola. Deixa aqui. Legal, Ô, Arthur, mas, cara, eu fiquei curioso. Não sei se você pode falar ou não, mas qual que é esse produto? Esse produto é o seguinte. A gente tem uma marca que se chama Sempre Leve. E a Sempre Leve, ela tem alguns segmentos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a clínica de estética Sempre Leve. Isso já existe, já roda. Temos clínica em Caxias do Sul, temos clínicas aqui em Alphaville, em São Paulo. E agora a gente está fazendo a expansão. Vai vir para São Paulo mesmo, capital. Vamos fazer Balneário, vamos fazer... que mais? Brasília. Estamos conversando no Rio de Janeiro. Então, a gente está fazendo... Já vai fazer essa expansão. E a gente tem a Sempre Leve Chocolate. Qual que é o nosso diferencial de todos os outros chocolates, tá? É um produto saudável, não tem açúcar, não tem lactose, não tem glúten. Porém, ele tem princípios ativos que os outros chocolates não têm. Então, nós temos chocolate para o sono. Então, melatonina lá dentro. Caramba, já tem um cliente pra ti aqui, ó. Então, você come um chocolatinho e você tem uma noite de sono. Uma boa noite de sono. Legal. Eu não acredito. Aí a gente tem biotina, que é um pra pele, cabelo e unha. Aí a gente tem um chocolate pra imunidade, um chocolate detox, acreditem ou não, detox. Porra, cara, no detox, pra mim que sou gordinho. No detox. E no do cabelo já me ganhou. Pronto, entendeu? Então, a gente não tem, assim, é uma coisa que a gente ficou aí quase 3 anos desenvolvendo esse produto, até a gente chegar no, assim... no nível de entrega que a gente conseguiu chegar, de não ter nenhum gosto, nenhum resíduo de nada. Aliás, sabor com benefício, cara. Né, cara? Pô, você come... A primeira vez que eu comi essa versão final, eu falei, cara, eles botaram açúcar. Botaram açúcar, cara. Os caras estão me enganando. Vou lá na fábrica. Aí fui lá na fábrica, parei do lado do cara. Fiquei assim, faz o chocolate. Faz. Fiquei do lado dele fazendo processo por processo. Porque o chocolate é tão bom, velho. Tão bom. Que você fala, tem açúcar nesse chocolate. Caramba, não é possível, cara. E não tem. Então, assim, é 0 açúcar, 0 lactose, 0 glúten. Então, o chocolate... sempre leve chocolates e snacks, né? Então, vai ter snacks e o chocolate. Então, o produto que é sensível é o chocolate. Então, eu preciso garantir que ele chegue lá, em qualquer lugar, inteiro. Que ele não fique, derreteu, aí fez, perde o formato, o gosto não é a mesma coisa, porque mistura, aí tem princípios ali, por exemplo, tem princípios ativos que não pode pegar em certas temperaturas, que isso afeta o resultado final. Então, respondendo a pergunta, esse é um dos negócios. A ideia da Sempre Leve, de criar um ecossistema da Sempre Leve, então assim, a gente começou com a clínica, aí vem a Sempre Leve chocolates e snacks, aí depois... A nossa ideia é que venha a Sempre Leve com você, que a com você seria comidas congeladas, né? Saudáveis, só que a gente quer vir um pouco na contramão do que a maioria vem.
Quando você pensa em comida saudável e congelada, você sempre pensa legumes com peixe e legumes, frango com batata doce. E a gente tá vindo numa pegada diferente, que é a comida, como que eu posso dizer, que a gente tá mais acostumado a comer comida brasileira, só que sem condimentos, sem açúcar, sem lactose, mas assim, a mesma comida. Então, por exemplo, estrogonofe. Dá pra você fazer um estrogonofe gostoso, sem você usar nada disso. Dá pra fazer. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Sim. Mas dá pra fazer. Então, eu sou um cara que em tudo que eu faço, eu prezo muito pela qualidade, cara. Eu prezo muito legal, pelo cara. detalhe. Eu sempre coloco o dinheiro como uma consequência. Sempre. Eu nunca coloco o dinheiro como uma causa. Nada na minha vida eu coloco o dinheiro como uma causa. Se você pensa assim, putz, cara, vamos fazer aqui, porra, nossa margem vai ser gigante, vamos vender, a galera vai comprar, tá todo mundo acostumado e vamos nessa. Não funciona pra mim. Então, assim, graças a Deus eu não tenho sócios que pensam dessa forma. Porque isso aí já é o primeiro passo, cara. Se o cara pensar assim, cara, beleza, ó, nada contra você, mas pra mim não funciona. Não tem como, eu penso totalmente diferente. Cara, margem é importante, margem é interessante? Só que o que adianta você ter uma margem gigante de um produto que as pessoas não gostam? Sim. A marca, ela precisa ser maior do que a pessoa, né? Porra, Imagina, então, assim, isso é muito legal quando acontece. Quando a marca, ela fica maior do que o próprio cara que criou. Porque a qualidade é muito boa. É a qualidade, cara. E assim, quando você cria um produto inesquecível, um produto irresistível, você vai vender, você não faz mais força pra vender, cara. Consequência, né? Entendeu? Então, assim, no volume, você vai fazer ali o teu faturamento, sabe? Agora, o que adianta? O que você prefere? Você prefere ter uma margem de 20% e você ter um faturamento de, sei lá, 30 milhões? Ou você prefere ter uma margem de 50% e ter um faturamento de 1 milhão? Claro. Pô, tipo assim, o cálculo entendeu? é simples. Nossa, não, mas minha margem é gigante. Beleza, teu faturamento é quanto? Fatura 1 milhão. A tua margem, a minha é 20. Pô, 20 é muito ruim, cara. É mesmo, meu faturamento é 30 milhões, e aí? Sim. E aí Entendeu? tu tem uma margem um pouco menor, mas tu tem market share. Tu tem Claro, maior pô. faturamento e tu tudo tem do market cara, share, né? cara. Exatamente. Então, assim, essa questão, eu vejo que as pessoas se prendem muito aos números. Né? Tu vai fazer uma sociedade com alguém e a pessoa, não. Se eu não tiver 60%, não funciona. Fala, mano, calma aí, vai ser 60% de quanto? Você tá falando de quê? Entendeu? Então, assim, verdade, cara. as pessoas se prendem muito no número. Então, eu não me prendo a isso. Eu me prendo no que a gente vai impactar. Eu não quero fazer um produto para impactar poucas pessoas. Eu quero fazer um produto para impactar um maior número de pessoas e até pegar um mercado, às vezes, que não está consumindo aquilo ainda. A proposta da Sempre Leve Chocolates e da Sempre Leve Snacks, né, que é uma coisa só, é que a gente consiga fazer com que pessoas que ainda não têm o hábito ou não têm o paladar de comer um chocolate saudável, conseguir comer. Porque ela não tem nem... Cara, é gosto... Parece que você tá comendo chocolate com açúcar. Deu trabalho? Muito. Voltou? Voltou várias vezes, pô. Eu comia e falava, ó, o finalzinho tá com... Não tá gosto, legal. não tá. E esse tino do cara querer ter qualidade vai se refletir no market share, né? E às vezes vai também se refletir no cara tá tomando mais risco. Por quê? O cara atrasa um processo que talvez seria mais rápido para fazer um negócio direito. Evidentemente, lá na frente essa conta fecha, né? Mas isso revela algo interessante também sobre quem tá encabeçando esse negócio, né? No caso você, Arthur, que é tipo assim, cara, um cara que tem aceitação por tomar risco. Né? É o que eu percebo. Tu falou ali, João, eu tenho facilidade com mudança, não tenho medo de mudar, né? E esse não ter medo de mudar é o cara ter um perfil arrojado. É um cara que não tem medo de tomar risco, entendeu? E das vezes que tu tomou risco, assim, cara, foram várias vezes que tu vê, cara, eu tomo risco e colho retornos, ou teve alguma vez, tipo assim, João, corri risco aqui, esse não deu certo, e tipo, pô, isso aqui virou um aprendizado e bola pra frente. Não, todas as vezes, eu sempre eu digo assim, ó, que eu nunca espero ficar pronto pra me colocar na situação, eu sempre me coloco na situação pra ficar pronto. Isso pra mim legal. Boa. Assim, tudo na minha vida, desde pequeno, eu faço isso. Então não é uma coisa que eu criei agora. É uma coisa que faz parte da minha identidade. Eu sou assim, sempre fui assim. Pra você ter uma ideia... E tu acha que isso pode ser moldado em alguém, Arthur? Tipo assim, você é assim, você é nato dessa maneira. Um cara que vai lá, se coloca, se prepara no caminho e pau. Tu acha que, tipo, isso pode ser moldado em alguém, cara?
Cara, eu acho que sim, desde que essa pessoa queira e que ela esteja aberta a fazer uma quebra de crença, porque Entendi. ela tem uma crença de que ela não consegue fazer de Não outra consegue, forma ou que ela não é entendi. capaz de fazer desse jeito. Uhum. Então, assim, não tem como eu querer por ela. Não adianta eu falar assim, Perfeito. cara, ó, vamos comigo que eu vou te mudar. Não existe isso. Agora, se o cara tá incomodado, a pessoa tá incomodada com isso, ela fala, putz, eu gostaria de ser diferente. Aí ela tem que começar um processo de autoconhecimento. Pra ela entender aonde que é a raiz dessa o que causou isso nela. Uhum. Sim. Entendeu? Porque, assim, eu acredito que isso foi causado em algum momento da vida dela. Teve alguma coisinha que, pum, botou esse trauminha nela ali, esse medo, essa insegurança. Então ela precisa voltar nesse lugar para que ela possa desfazer esse nó, vamos dizer dessa forma. Oi, tu falar disso, e até me desperta um negócio que é as mentorias, cara. Aham. E a gente gosta muito de mentorias, de investir em conhecimento, porque dentro desses lugares existe essas quebras, cara. Porque lá você tem pessoas, por exemplo, um mentor, você vai numa, sei lá, na MLS, por exemplo, numa mentoria da MLS, você entra lá dentro, você ouve empresários falarem coisas que você precisa ouvir e quebra essas barreiras que vão te dar um caminho. Porque às vezes reconhecer sozinho é difícil. Então, se tu tem pessoas, né, empresários de sucesso, que têm, enfim, projetos gigantescos que já deram certo, e os caras já entendem, ou pessoas como o perfil como o teu, que podem ensinar isso, passar isso adiante, cara, isso é muito legal. Isso encurta o caminho de uma galera. Inclusive, o Arthur tem uma mentoria na MLS, né, Arthur? Não, eu não tenho uma mentoria na MLS, eu Não faço tem? parte do Clex. Legal, entendi, legal. tá? Entendi. A gente pode entrar nesse assunto depois da questão do método que eu desenvolvi, do PEC e tal. Legal. Mas o que eu queria pontuar sobre isso é que, assim, eu acho importante a gente estar nos lugares certos. Uhum. Aí um adendo. Desde que você aproveite os lugares certos da maneira certa. Porque não é só você estar no lugar certo, é você saber aproveitar o lugar certo da maneira certa. Esse é o Exato. primeiro ponto. O segundo, cara, eu vejo que hoje em dia existe uma moda muito grande das pessoas quererem modelar as outras. Sim. Né? Putz, tô modelando fulano, pô, não sei o quê. Eu não vejo isso como... Eu não acho que isso é um problema, Uhum. tá? Desde que você saiba exatamente quem você é. Porque se você não souber quem você é, você vira um grande retalho Puta, boa. dessas pessoas. Uhum. Isso te transforma em nada. Uhum. Porque não adianta você pegar um pouquinho do Flávio Augusto, um pouquinho do Kepler, um pouquinho do Joel, um pouquinho do Caio, porque não foi esse pouquinho que fez eles serem quem eles são. É um conjunto de fatores. Uhum. E você pega um pouquinho de cada, quando você não sabe quem você é e o que você quer ser, ter e fazer, que aí tá dentro do meu método, é exatamente isso, Uhum. você pega qualquer coisa. E aí você pega qualquer coisa, ou você pega o caminho desse e fala, cara, o Flávio fez um negócio animal, vou fazer. Deu certo pra ele, vou fazer. certeza, se eu replicar aqui vai dar Pô, vai dar certo, pô, não tem erro. O cara fez, validou, tá certo. Aham. Não vai, cara. Não É. vai, se não tiver alinhado Existem com o teu muitas propósito, se não outras tiver alinhado... variáveis, né? Cara, E muitas outras, cara. Então, eu vejo muito isso, assim, as pessoas querem estar com essas pessoas, querem modelar, mas elas não sabem nem... Elas não passaram, não deram nem o primeiro passo correto. O primeiro passo é saber quem elas são. Ô, Arthur, e tu sempre teve essa consciência plena, tipo assim, não, eu sei quem é o Arthur, que eu tenho essa característica, sou assim, essas são as minhas fraquezas e essas são as minhas Exato. habilidades, ou não? Tu foi... Teve um momento assim que tu falou, cara, é isso aqui. E eu sou complemento, assim. eu complemento. Talvez a arte, cara, o atuar, te ajudou nesse processo, porque, tipo, cara, quando tu vai lá e tu modela um personagem, né, tu constrói um personagem, pô, tu também tem que, eu imagino que o cara deva saber muito bem quem ele é e quem é o personagem, pro cara não, sabe? E existem casos assim, né, o Charlie Sheen lá, que vivia o personagem dele do Two and a Half Men na vida real, né? Sim. Nem todo mundo sabe essa diferença. Né? Posso generalizar. Cara, eu acho que eu sempre tive clareza de muitas coisas sobre mim, mas eu acho que ao longo do tempo isso foi se intensificando e foi ficando cada vez mais claro pra mim, porque eu também fiz um aprofundamento pra dentro, né? Pra que eu pudesse ter esse conhecimento e esse entendimento. Eu gosto de dizer o seguinte: saber as nossas fortalezas não faz a gente saber quem a gente é. O que faz a gente saber quem a gente é de verdade é quando a gente descobre as nossas vulnerabilidades. Boa. Porque quando você consegue descobrir quais são as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, os seus defeitos, automaticamente você se torna mais forte.
Porque a partir do momento que, mesmo que você ainda não faça nada com relação a isso, só o fato de você saber, de você ter consciência, você já fica mais esperto. Você fala, putz, isso aqui é complicado pra mim. Sim. Você sabe de algo que tá errado que você pode mudar, né? Exato. Se você não sabe, como é que você vai mudar? Exato. E tu fecha a brecha, né? Aí você fecha a brecha. Eu sempre gosto de dar um Eu sei exemplo. aonde eu não posso me expor aqui. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, cara, pensa num palácio, que lá tem o muro, né, envolvendo esse palácio, esse reino ali. Uhum. Tu tá lá, sentado lá no teu trono, beleza? Cara, lá atrás, onde ninguém tá vendo, tem um buraco. A galera vai entrar por lá. Se tu souber, o que tu vai fazer? Tu vai mandar os teus melhores guardas pra lá e tu vai ficar tranquilo. Agora, se tu não souber, vão entrar por lá, cara, e tu não vai nem saber. Sim. Quando tu se der conta, já foi. Já não tem mais o que fazer, não tem volta. E ninguém é completamente blindado, né, cara? Não, cara, e não Nós somos existe... seres humanos, né, E não cara? existe ninguém que não tenha dificuldade, que não Claro, tenha defeitos, fraqueza, que não tenha vulnerabilidade. vulnerabilidade. Não existe, cara. Não existe. Agora, eu acho que assim, eu acho que o mergulho que as pessoas têm que fazer é pra esse entendimento. Cara, quais são as minhas vulnerabilidades? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas dificuldades, sabe? E aí sim, porque as fortalezas, elas aparecem muito mais fácil, né? Tu vê, pô, esse cara aí, pô, legal, esse cara aí é dedicado. A galera costuma ver só os goles que o cara toma, não vê os tombos que o cara cai, né? Exatamente, cara. Exato. Então, assim, falando do risco, respondendo a tua pergunta, eu sempre fui um cara que eu sempre dei o passo antes de ter o chão, cara. Mas assim, sempre. Na holding hoje, eu tenho uma holding, tá? Uhum. Com alguns negócios dentro dessa holding. Quando eu comecei a montar essa holding, eu não tinha nada. Montei a holding sem nada. Beleza? Fica a dica aí, galera, planejamento tributário. E aí, cara, eu comecei a montar a minha equipe, o meu time, só com os caras muito, muito fora da curva. Muito top. E as pessoas falavam assim, mas por quê? E às vezes, quando eu contratava, eles falavam assim, cara, mas ainda não compensa pra você. Eu não tenho ainda coisa pra fazer. Eu falo, calma, vai chegar. Por quê? Porque eu penso assim, cara, se eu estruturar da maneira como eu já enxerguei que eu vou ficar, eu já cresço da maneira correta. Aí você fala, Porto, mas nem todo mundo consegue fazer assim, por questão de dinheiro. Tá bom, nem todo mundo consegue fazer assim por questão de dinheiro. Concordo em parte, porque eu não vim de uma família rica, tudo que eu conquistei foi com muito trabalho, só que eu sempre ficava assim, cara, eu me perguntava, como eu faço pra ter isso que eu não tenho? Como eu faço pra aprender isso que eu não sei? Então, o meu era sempre como, e nunca, por que eu não tenho? Por que ele tem e eu não? Nunca teve essa pergunta pra mim. Nunca foi Não, cara, como assim, cara? Isso. Eu sempre pensava assim, tá, eu quero chegar aqui. Eu tô aqui. Como é que eu faço, mano? Como é que eu faço pra sair daqui, pra chegar aqui? Aí eu falava assim, putz, tá longe. Deixa eu criar um negocinho aqui. Aí eu vinha pra cá. Aí daqui eu pulava pra cá, aí vinha pra cá. Daqui eu pulava pra cá, vinha pra cá. Mas a minha mira tava aqui, tá? Então, quando eu comecei a construir a minha equipe, o meu time e tudo mais, eu trouxe os melhores, pô. Eu comecei a construir em cima disso. E aí, quando começou a acontecer e os negócios começaram a entrar, pô, ficou muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Aí as pessoas falam, cara, como é que tu consegue? Eu falo, cara, eu tenho uma equipe foda. Eu tenho uma galera que é muito fora da curva, junto comigo, e que comprou a ideia. Porque eles compraram. Eles falaram, cara, quando eu mostrei a visão pra eles, eles falaram, porra, ousado. Mas a gente acredita, vamos nessa. E aí a gente começou essa construção. Então eu sempre dou o passo muito antes, cara. Muito antes. Cara, isso é um negócio legal porque isso acontece, né? Muita gente vislumbra muita coisa grande, mas o cara vê que tá muito distante e aí o cara não vê que, pô, cara, talvez ele pode ir um pouquinho pra frente e talvez não seja um negócio linear, né? Onde tu vai dar um ponto pra cá, depois vai um pra cá. Cara, talvez tu vai, pra ir pra cá, tu dá 2 passos pra trás. E aí o cara desanima e o cara fala, pô, cara, não é pra mim, eu não chego lá. Mas é uma construção, né? E é uma construção que tu vai lançando fundamento nisso e construindo outros andares em cima de, cara, melhorar, perceber vulnerabilidades, construir. E, pô, é muito legal ver que essa cabeça, pô, é uma mentoria, entendeu?
Tipo, tu vê uma visão realmente diferente. Só pra completar o que você tá falando, só pra fazer um parênteses, você fala assim, a pessoa vai e ela desiste. O que faz alguém se tornar resiliente é quando ela descobre qual é o propósito dela. Ninguém desiste do propósito, irmão. Não é impossível. Quando você sabe o teu propósito, você não desiste. Você pode, no máximo, descansar. Falar, pô, mano, tá doendo, tá cansado. Tá osso. Pegar um gás aqui, daqui a pouco eu retomo. Tu não desiste. Sim. Agora, quando tu não sabe qual é o teu propósito, tu desiste, cara. Tu fala, pô, nem sei se isso aqui é mesmo. Não sei lá, não bate tanto pra mim. Fazer outra coisa. Não tem como, quando você descobre o teu propósito, não tem como você falar, agora eu sei meu propósito. Vou desistir. E tu desistiu da vida, pô. Exatamente. Você entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que... Tu acha que, assim, pessoas esforço supera resilientes- talento, Arthur? Determinação, assim, cara... Sabe aquele cara que... Quando eu fiz faculdade, tinha uns caras que eles eram uns magos. Eles não estudavam nada pra prova, chegavam na prova, puf, 10. Tá. Pô, e eu me matava na biblioteca tendo que estudar, e de novo. Ia lá na prova, 7, 8. Mas eu fui, entendeu? Então tu acha assim que aquele cara que ele tem a persistência de ir lá e não desistir, o cara cria essa resiliência. Tu acha que esse cara chega no final das contas mais longe do que o cara que ele tem um talento nato pra isso? Pronto, você já respondeu. O cara que tem só o talento, ele a curto prazo, ele dá o resultado. A curto prazo. Você fala, uau! Só que ele não tem constância, porque ele não é determinado. Ele não tem sangue nos olhos. Ele não tem a vocação. São coisas diferentes. Vocação é quando você realmente nasceu pra fazer aquilo. Tipo assim, você vai ficar fazendo, você gosta de fazer aquilo, você é constante naquilo. Então, o talento, ele aparece, né? A gente pode ver no esporte, acontece pra caramba. Futebol, pô. Futebol. Tu vê um garoto surgindo e fala, mano, o que esse cara joga? Mas pra ele chegar lá, ele tem que ter o quê? Sim. Constância. Constância. Então, a gente vê aí, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Eu não acho que ele é um cara, tipo assim, é um gênio, no sentido de, tipo, o Ronaldinho Gaúcho. Não é. Não Você é. entendeu? O cara é Ele uma não ele máquina, tá né? muito longe de ser um Ronaldinho Gaúcho. É. Porém, meu irmão, a determinação, o foco desse cara, o quanto esse cara investiu nele, sabe? Em treinamento, em descanso, em tudo, Cara, de é melhores uma profissionais à volta dele pra poder fazer ele chegar onde ele chegou. Não tem como você negar isso, entendeu? Então, pra mim, ele é a prova viva de que quando alguém... Claro que ele tem um talento pro futebol também, mas ele não é um gênio. Você entende a diferença? Não, é bem diferente. Ele, claro, o cara sabe bater na bola, o cara tem visão de jogo, tem. Mas ele não é, um cara fora da... Um Ronaldinho Gaúcho, que... Porra, ele não faz nem esforço pra jogar, pô. Não, você entendeu? é sacanagem. O cara não faz nem esforço. Pô, é só você lembrar do Ronaldo, cara, no Corinthians. O Ronaldo, cara, tem um lance que eu acho que é icônico. O Ronaldo no Corinthians, pesando mais de 100 quilos, Sim. ele dá um tapa na frente, o zagueiro magrinho não acompanha ele, pô. Você já viu esse gol? Você já viu esse gol? Cara, acho que não vi. Depois procura, cara. Ele domina a bola, dá um tapa na frente, o cara não pega ele. Ele era tão acima da média, mano, que mesmo ele fora da auge forma da carreira, dele, né, a forma física dele, ele ainda tá muito à frente dos Que caras. doideira, né, cara? É muito doido isso, pô. O que ele fez no Corinthians, cara, é surreal, cara. Bizarro. Tem uns caras com uma carreira muito, tipo, o LeBron é um cara com uma carreira extremamente longeva, assim, né? Que é um cara que tá com, mais de 40 anos, e o cara é um monstro, pô. O cara é um troglodita jogando. Exato. Além da habilidade, é um cara que treina muito, extremamente disciplinado e etc. O Agora, Curry, quando- né? Pequenininho. Sim, o Curry, é. Uma Agora, atrás da quando outra. você consegue aliar o talento com a determinação, com o foco, aí eu acho que fica imbatível, cara. Aí eu acho que combo, né? Aí eu acho que não tem. Assim, pode Ninguém ser o cara pega. mais dedicado do mundo. Se o cara tiver talento e ele for dedicado também, Não, daí... É que aí é o Messi, né? não dá. Aí Que é o cara que Messi, continua treinando e o cara é um mago, é um gênio. É o Messi, entendeu? Aí é o Messi, é. Que da hora. Que da hora. E hoje, trocando essa ideia, a gente percebe que já existe muito mais um Arthur que, cara, já não trampa mais por dinheiro, mas é realmente uma parada de propósito, assim. Quando você fez essa transição, tu falou pra gente que é um cara que, cara, eu coloco o pé, Deus põe o chão e vamos pra cima. Mas tu chegou a preparar uma mudança? Tipo, cara, beleza, parei aqui de atuar, larguei a TV, agora eu vou me dedicar pros negócios. Aham. Tu se preparou pra essa mudança, Arthur? Eu falei assim, cara, eu quero mudar, eu vou pra cima Tipo, e já vou era. juntar dinheiro, vou fazer um pé de meia, não precisa mais trabalhar, agora eu vou empreender. Não tive planejamento nesse sentido, não. Foi
foi entre aspas do nada, vamos colocar dessa forma, tá? Aham. Já tinha um incômodo dentro de mim. Ah, tu já sentia esse negócio, tipo, pô, quero empreender. Cara, eu quero fazer outra coisa. Não tô. O ambiente já não. Eu não Não me. condiz. Eu não tô conseguindo me enxergar aqui, não tô cabendo aqui. Uhum. Não é isso. A minha cabeça. Eu sempre tive muita dificuldade, cara, de me enxergar naquele lugar. E eu sempre gostei de ter liberdade criativa. E dentro da atuação, você tem a liberdade criativa até a página 2. Por quê? Você tem que seguir um roteiro. Sim. Sim. Você tem que seguir uma direção. Sim, tem um diretor lá. Exato. Você é personagem da criação Então, dele. você pode criar até a página 2. Entendi. Uhum. E isso pra mim sempre foi difícil. Uhum. Porque eu sempre gostei de ter mais liberdade. E não dá, pô. Você também tem que entender que existe uma hierarquia ali e é tudo bem. Claro. E assim, eu vou mudar isso? Não vou. Então, se eu não vou mudar, eu preciso mudar. Uhum. Eu preciso sair. Ou eu mudo a minha cabeça, o que eu achava que seria impossível, uma vez que eu sempre fui assim, né? Desde pequeno, desde quando eu era atleta. Acho que por isso, inclusive, que o meu esporte foi a natação. Porque a natação, cara, tirando o revezamento, só depende de você, pô. Só depende de você. É o quanto você vai se dedicar nos treinos, o quanto você vai descansar, quanto você não vai perder noite de sono, quanto você vai se alimentar bem, o quanto você vai estar treinando ali, né? Ir pro treino, mas prestar atenção no que você tá fazendo. Porque você pode estar no treino, mas não tá prestando atenção. A cabeça tem outro lugar. Qual é a melhor maneira? Pô, você tá preocupado com o seu nado, quer melhorar a maneira como a sua finalização, os seus... como é que fala? Os seus... Ai, tem uma palavra pra isso. Virada lá na ponta? É virada, mas tem um nome. Os seus... putz, esqueci agora. A virada, a saída, isso tem um nome, que eu esqueci agora. Que também tem no futebol. Fundamentos. Você quer melhorar os seus fundamentos? Então, né, eu sempre fui um cara baixo pra natação. Então, eu sempre tive que prestar muito mais atenção na parte técnica. Então, por exemplo, eu pulava no bloco. Saía atrás. Aí, quando eu compensava? Na ondulação. Então, na ondulação, eu já conseguia sair junto, pelo menos. Mas na hora que pulava, eu saía atrás, pô. Sim, a envergadura dos caras é maior. Entendeu? Então... eu sempre fui um cara que pensava muito nessa parte técnica. Beleza. Essa virada para ir pro lado empresarial, ela começou na minha cabeça antes do programa, antes do Big Brother. Isso já me incomodava, e já era uma coisa que eu pensava, mas eu não fazia ideia de como eu ia fazer isso e nem por onde eu ia começar. Quando eu saí do programa, isso ficou muito claro para mim, porque eu saí do programa e o programa ele me deu essa oportunidade de pessoas que não me conheciam tanto. E aí eu tô falando agora de empresários. Eles nunca assistiram o programa, passaram a assistir o programa por conta de uma dinâmica que tinha toda segunda-feira, que era o jogo da discórdia. Eles ficaram... eles se interessaram por entender como funcionava a minha cabeça, e a gente começou a ter contato, e então foi isso que puxou, e dali... eles foram entendendo também que eu poderia, e eu também fui entendendo que eu poderia ir para um outro lado que eu tinha como agregar. Aí, assim, uma virtude que eu tenho, eu sou um cara muito intenso. Então, quando eu decido que eu vou fazer alguma coisa, eu mergulho e, cara, eu vou aprender. Eu acredito que tudo que eu quiser aprender, eu aprendo. Que legal. Tá? Então, Cara determinado. eu vou lá, me jogo para aprender. Então, tá, me cerquei das pessoas que eu gostaria de estar junto, quais eram os lugares que eu tinha que estar, quais eram as imersões, cursos, mentorias que eu queria fazer, não pra ser igual a eles, porque eu nunca quis ser igual a ninguém, sempre quis ser eu. Não quero que alguém fale, pô, tu é tipo fulano. Não, eu sou o Arthur, entendeu? Mas eu queria entender como que a mente deles funcionava, como que eles enxergavam negócio, e entender outras coisas também. Então, eu fui indo pra esse lado e, cara, as coisas aconteceram muito rápido. Mas elas aconteceram rápido em proporção à minha dedicação, em proporção ao quanto eu fui intencional e intenso naquilo que eu me propus a fazer, entendeu? Sim. É o que a galera fala, né? Onde o cara foca e se expande, né? Então, tu pega um cara determinado, que tem o talento e a persistência... o negócio vai andar, não tem como. É inevitável. E hoje, Arthur, quantas empresas, cara, tu tá de alguma forma envolvido, assim? Tá.
Bom, vamos lá. Seja no board ou tomando decisão, enfim. Tá. Todas as empresas eu tenho cadeira, eu não faço nenhuma media for equity, tá? Então eu não tenho nenhuma que eu sou só a cara da marca e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu montei uma holding, e essa holding a gente trabalha em 3 pilares principais, né? Ela funciona como se fosse uma aceleradora, tá? Legal. Eu não falo muito aceleradora, porque a aceleradora sempre coloca o dinheiro para poder fazer o negócio acontecer. E a gente entendeu que nesses 3 pilares que a gente montou, a gente consegue fazer o dinheiro. Então é como se eu fosse uma máquina de imprimir dinheiro e eu não preciso colocar o dinheiro. Tu é o smart money, tu é o cara da inteligência. É porque o smart money, ele ainda é isso. Eu entro com a minha parte intelectual, mas ainda entro com... Entendi, entra com capital também. Nesse caso, não. A gente não entra com nada de dinheiro mesmo. Só intelectual. Só o que a gente faz? São 3 pilares. Gestão e modelagem de negócio. Estruturação organizacional de processos. A maioria das empresas, cara, sei lá, vamos botar aí, 90% das empresas não tem processo. Empresas grandes, não tem processo. É verdade. É verdade. Então, estruturação organizacional de processos e criação de estratégias de posicionamento e comunicação. Então, são esses 3 pilares que eu montei, né, lá na holding, estruturei para que a gente pudesse entrar nessas empresas com esses 3 pilares bem fortes. Então, como que funciona quando a gente vai entrar numa empresa, tá? Que já existe, sei lá, por exemplo, eu entrei na sociedade de uma empresa de perícia judicial e extrajudicial, tá? A maior do Brasil, chama Smart Perícias. Que legal. A maior empresa hoje do Brasil de perícia judicial e extrajudicial. Como que acontece isso? Quando eu entro, primeiro vai passar lá antes de eu entrar mesmo, o fluxo putz, chegou esse negócio pra mim. Aí eu olho o negócio e falo, pô, na minha visão eu falo, pô, parece que é um negócio interessante. Faz sentido pro meu ecossistema. E, cara, eu gostei. Aí eu trago pro Nelson, que é o meu CEO, tá? O Nelson é o cara de modelagem de negócio. É o cara da gestão. Aí eu trago pra ele. Apresento. Aí ele fala, vamos marcar uma reunião. Aí a gente marca uma reunião com o sócio ou com os sócios. Ele apresenta o negócio. Aí ele vai estudar o modelo de negócio. Vai ver se existe modelo de negócio, que às vezes tem modelo de receita e não tem modelo de negócio. O cara confunde uma coisa com a outra. Aí, pô, beleza. Esse modelo de negócio, ele é escalável, ele é sustentável, beleza. Sim, vale a pena tocar esse negócio em diante. Passou do Nelson, passou. Aí eu pego o meu CEO, o meu diretor de operações e meu gestor de projetos, o Israel e o Rafa, e a gente faz uma reunião para entender se a gente tem capacidade operacional de fazer esse negócio acontecer. Aí eles vão me dar ok, eu falar, putz, Arthur, faz sentido. A gente consegue, ó, tá tranquilo, a gente consegue. Dali, vai pra parte financeira e contábil, pra gente entender como que tá essa empresa, na parte contábil e financeira, e na parte jurídica, pra ver se eu posso me associar com essa pessoa, se faz sentido, tá? Se ela não vai me atrapalhar, né? De alguma forma. Passou disso, aí sim a gente vai em alguns casos, pro MOU, e futuramente a gente faz essa alteração contratual, às vezes a gente faz a alteração contratual direto. Como que funciona isso? Putz, a empresa tá faturando lá por mês 1 milhão, tá? Ela tem um faturamento de 1 milhão por mês. Aí eu faço uma linha de corte, né? Os últimos 12 meses ela faturou 1 milhão por mês. Faço uma linha de corte. O que tá daqui para cá eu não entro. O que dá daqui para cá eu entro. Aí vai depender da negociação. Tem empresa que eu tenho 33%, tem empresa que eu tenho 40%, tem empresa que eu tenho 50%, tem empresa que eu tenho 25%, depende, tá? Aí vamos lá, a gente combinou, ó, daqui pra frente é 50-50, tá? Só pra ficar fácil, 50-50. Aí a gente vai botar uma meta. Falar assim, ó, eu em 18 meses, ou em 12 meses, ou em 24 meses, eu vou fazer com que o teu faturamento saia de 1 milhão pra 2,5 milhões. Tá bom? Eu tenho um prazo e eu tenho uma meta. A partir do momento que eu bater essa meta, não existe mais pote antigo e pote novo, porque não faz mais sentido nenhum. Concorda? Eu já tô fazendo você ganhar mais do que você ganhava. Sim. Então não faz sentido nenhum. E aí, a partir do momento que bate a meta, aí faz a alteração contratual. E aí eu entro de sócio mesmo no papel. Então tem esses dois modelos. Entendeu? Pro cara que já tem empresa, ele não tem nada a perder, cara. Porque eu vou entrar com toda a minha estrutura, com toda a minha equipe, com todo o meu time, para fazer o negócio acontecer. O interesse maior do negócio acontecer é meu, porque eu quero entrar no negócio do cara, né? Então, o que acontece? Vamos lá, no primeiro mês a empresa faturou 1,2 milhão. O que significa? Significa que 1 milhão vai ficar para ele, que 1 milhão em 100 vai ficar para ele,
e 100 mil vai ficar pra mim. Porque desses 200 a gente decidiu que ia ser 100, né? 50, 50. Então esse é o modelo, tá? Então assim que funciona. Então hoje a gente tem, dentro da nossa hold, a gente tem uma empresa, a gente tem empresa de auditoria, a gente tem empresa de perícia, a gente tem clínica de estética, a gente tem um produto de pós-festa, a gente tem uma empresa de produtos capilares, a gente tem... putz, eu vou esquecer com certeza, porque são muitas coisas diferentes. Caramba, que legal. Mas enfim, são segmentos muito, legal, muito diferentes. Diversos. Tá? Diversos, exatamente. Porra, são que segmentos legal, muito diversos. Mas isso é legal de ver como o método funciona. E um negócio legal de ter montado uma boa equipe, né, cara? Que já era um negócio que tu vislumbrava algo grande lá no Só que quando eu montei não tinha nada, entendeu? Então, foi visão, fez né? esse No sonho, escuro, né? Esse é o... Que legal, cara. É o lance. Arthur, se tu fosse avaliar, cara, vamos dividir essas várias coisas que aconteceram na tua vida, ou coisas diferentes que você fez. Pô, fui atleta, ator, cantor também, tal, agora é empresário. Quais são as características? Tu se percebe, cara, a cada novo momento mudando e pra melhor? Perfeito. Tipo assim, entendendo? Cara, eu acho que quando eu era um atleta, eu acho que isso aqui eu não tinha. E que eu fui adicionando. E que vai culminar num Arthur que hoje já não muda só a sua própria vida, ou impacta a vida de outras pessoas. Cara, tu transforma empresas, entendeu? E a gente sabe que tu transformar uma empresa, tu transforma a vida de várias famílias. Não porque muda tem só a vida do funcionários, empresário. etc e tal, entendeu? impacta muito Isso, mais. cara, isso foi o que... Assim, pra ser muito sincero, eu fico até arrepiado de falar isso, porque isso foi uma das coisas que mais fez sentido na minha cabeça, porque eu sou um cara muito racional. E quando eu decidi fazer pivotar na minha carreira, eu pensava assim, cara, eu não posso me afastar do meu propósito. Meu propósito pra mim sempre foi muito claro, cara. Sempre foi tipo, eu preciso de alguma forma ajudar as pessoas. Deus me deu a possibilidade de eu ter voz, eu preciso usar essa voz de alguma maneira pra ajudar essas pessoas, seja através do meu personagem, seja através das minhas falas, de alguma forma eu tenho que fazer isso. E aí eu ficava num conflito, cara, antes de eu tomar essa decisão, que era, mas se eu mudar, e aí, cara, se eu for pra esse lado, como que eu vou conseguir? E aí não demorou muito pra cair minha ficha, que foi, bom, se eu for empresário, for empreendedor, que vou ter várias empresas de segmentos diferentes, eu não só vou mudar a vida dessas pessoas que trabalham nessas empresas e que têm famílias, né? Como eu também vou criar produtos e serviços que vão impactar diretamente na sociedade. Vou dar um exemplo, tá? Eu entrei numa empresa no final do ano passado que se chama Nação Saúde. A gente até fez uma live final da semana passada para anunciar a minha entrada. Eu já estava desde lá, mas eu precisava reestruturar algumas coisas e eu não queria anunciar antes de eu fazer essa reestruturação. Cara, o Nação Saúde, eu vou falar que ele é, porque eu já tô profetizando que ele é, tá? Ele é o maior movimento de saúde do país. Massa. O nosso propósito, tá? É dar acesso às pessoas, né, que não têm condição a um atendimento de qualidade. Então, nós somos hoje o único... Eu vou falar cartão de benefício para ficar mais fácil para as pessoas, mas eu vou falar movimento, tá? Nós somos o único movimento de saúde que não somos um plano de saúde, que quando você contrata a Nação Saúde, né, por R$ 49,90, você tem acesso a clínico geral e pediatra 24 horas por tempo ilimitado por telemedicina do Einstein. Mano, não é qualquer hospital, é o Einstein. Caramba, cara. Tá? Que animal. O Einstein. Você tem consultas de especialistas, tanto por teleatendimento quanto presencial, no Brasil inteiro, com até 80% de desconto. Você tem 50% de desconto em qualquer curso do Cruzeiro do Sul, né, da instituição Cruzeiro do Sul. A gente acabou de fechar com a FGV também, então alguns cursos da FGV, se você fizer parte da Nação Saúde, você não paga. Não é nem um desconto, você não paga. Aí nós temos também benefício para pet, aí tem odontologia, enfim, tem diversas coisas. Cara, essa empresa para mim, eu encaro ela como um grande legado que eu tenho a possibilidade de deixar na minha vida. Puta, cara, tá? com certeza. Legal. Porque com certeza. Porra, que massa.
o que a gente pode, o que a gente vai fazer pela saúde no país é absurdo, cara. A gente teve parceiros que compraram muito a ideia. Não falei, a gente tem a exclusividade do DASA, a gente tem Fleury, a gente tem a Porto Seguro. A Porto Seguro criou um produto específico só pra Nação Saúde. Cara, que legal. E que ela não paga nada mais, não tem uma taxa. Tipo assim, se você quiser, você tem que pagar tanto pra acionar. Não, se você fizer parte da Nação Saúde, você tem um produto dentro da Porto Seguro que te dá assistência funerária até R$5.500, te dá acidente pessoal até R$5.500, título de capitalização de até R$5.500, ou seja, te dá uns benefícios que você não precisa pagar além. Não tem letra miúda, é R$49,90, você tem direito a isso aqui. Farmácia, temos redes basicamente todas, Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogazil, Pacheco, enfim, grande parte das redes, das maiores redes de farmácia estão lá. Você compra qualquer produto, não é medicamento, é qualquer produto que tenha naquela farmácia por até 35% de desconto. Caramba, cara. A gente fechou com o Cinemark, com o Cinépolis, né, então Brasil todo, também tem descontos de até 60%. Então, quando você faz a conta... saúde, cultura. É muito surreal. Isso impacta, meu Deus, impacta muito. Diretamente na sociedade. Nossa, e aí, a gente tem dois canais aqui. A gente tem o B2B, que a gente vai ajudar aquelas empresas que não conseguem pagar um plano de saúde para os seus colaboradores, para os seus funcionários, mas vão poder contratar na Ação Saúde para dar esse benefício. E que já vai mudar muito. Cara, só você fazer uma conta. Quantas vezes você vai na farmácia? Quantas vezes você vai no cinema? Quantas vezes você, às vezes, tem que... Pô, eu não sei se vocês têm filho, mas... eu tenho duas. Você tem. Imagina, de madrugada. Você não deve morar numa cidade tão perigosa, mas, Rio de Janeiro, São Paulo, é uma cidade perigosa. Dependendo de onde você mora, você sair de madrugada pra você ir no SUS pra ver, e às vezes não é nada, só porque você não sabe o que é, aí você leva. Tá se você puder entrar ali, fazer um teleatendimento com os médicos do Albert Einstein, e você tirar ali uma dúvida e ela te medicar, porque o que acontece? Você faz o teleatendimento, e o médico te dá um diagnóstico, tá? Até se for, preciso que você vá no hospital, beleza? Mas ele te dá um diagnóstico, te passa um remédio, ou seja, você pega a receita, e agora, até uns 2 meses atrás, você tinha que pegar a receita e levar em uma dos nossos parceiros na farmácia pra você comprar. Agora, delivery. Você pede no delivery, chega na tua casa, ou seja, você não pagou pela consulta, né? O pediatra não pagou. Você comprou o remédio que você precisava comprar com 35% de desconto. Então, assim, você economizou no ônibus, se você for de ônibus, no Uber, se você for de Uber. O Arthur tá fazendo mais que o prefeito de Sorocaba, cara. Não, eu ia falar, cara, olha a importância de um empresário, cara, com visão, o quanto ele consegue impactar. E assim, quando a gente fala de moradia, saúde, educação e lazer, a gente tá falando de dignidade, cara. É isso. Tá entendendo? Num país onde a dignidade é roubada constantemente, tu tem um empresário que impacta na ponta direto, cara, você tá trazendo dignidade de novo. Exato. Para aquela pessoa que muitas vezes o Estado, ou enfim, a condição brasileira no geral, acabou tirando dela. Cara, que animal, cara. Não, e assim, é muito doido você pensar que grande parte do nosso público que vai fazer parte da Nação Saúde, desse movimento, e eu falo muito isso, cara. Eu falo, cara, você que tá assistindo, né, você que tá me ouvindo aqui, vem fazer parte desse movimento, da construção desse movimento. Porque é muito bom você olhar para trás e falar... Putz, há 5 anos atrás eu acreditei nesse movimento. Eu fiz parte desse movimento. E o público, ele pode fazer parte desse movimento de 2 formas. Ele pode fazer parte contratando o benefício aí, e ele pode fazer parte indicando profissionais. Tipo, cara, eu conheço um cara que tem uma clínica na minha cidade e eu tenho certeza que esse cara, se ele conheceu a Nação Saúde, ele vai querer fazer parte. E aí, traz esse cara pra dentro da nossa rede, porque a gente tá aberto a cadastrar novos parceiros, legal, novas clínicas, novos médicos, novos profissionais da saúde, para que a gente possa cada vez mais atender mais pessoas. Então, quando você pensa assim... A gente tem um contato que tem sinergia aqui, né? Tem bastante. Dentista, médico. Tudo, cara. A gente tem bastante contato que são clientes nossos. Então, quando você pensa no movimento... a Nação Saúde, ele é um movimento muito completo, cara.
Porque não é só você fazer parte e você ir lá e contratar um benefício. É você trazer mais pessoas para dentro. Porque quanto mais pessoas você indicar para dentro, no sentido de profissionais, melhor você vai ser atendido. Mais opções você vai ter para ser atendido. Entendeu? Então, vira um movimento muito gigante. Dá para entender por que é um movimento. Quando tu fala disso, dá pra entender por que não é uma empresa só. Não, é um movimento. É um movimento, entendeu? Porque é colaborativo, né? É colaborativo. Até legal. Em termos do valor, né, cara, pra tudo que tem... Pô, tem que ser um movimento. Meu Deus do céu. De barato. Meu Deus do céu. Não, vamos lá. Ridículo. Você vai no cinema quando você paga. Pronto. Uma vez você vai. Só ali. Eu não vou citar todo o resto, desconto. Se você for na farmácia e no cinema, você já pagou. Já é. Acabou. Já pagou. Mesmo que você não use nada, né? Que óbvio, a gente quer que você não precise usar. Sim. Mas a gente tem uma frase que a gente fala assim, ó. A gente quer te ensinar a se cuidar para que você não precise lá na frente que alguém cuide de você. É isso aí. Então, o nosso movimento, ele é muito preventivo. Eu não quero que você use todos esses benefícios só quando você precise. Cara, usa. Pô, 80% de desconto, cara. Pô, você pode ligar agora. Você pode fazer um teleatendimento agora com o clínico geral do Einstein, cara. É ilimitado. Se você quiser fazer todo dia, você faz todo dia. E esse negócio de teleatendimento, cara, é algo que eu já fiz e, pô, é muito da hora. Lá nos tempos em que tinha lockdown e tudo mais, né, teve bastante plano que foi pra esse tipo de atendimento, assim. E é maravilhoso, cara. Tu entra lá, tu tá atendido literalmente do teu sofá. O cara vê o que você tem, se tu precisar, ele te indica pro hospital. Caso não precise, ele te receita ali o que você precisa pra resolver o teu problema. Papum. E é algo que, cara, se o cara for depender da iniciativa pública... né? Não, cara, e eu vou te falar, a gente até falar sobre isso na live, a gente até falou. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o nosso sistema de saúde, o SUS, ele é considerado um dos melhores do mundo. Sim. Tá? Aí você fala, pô, mas a galera fica lá abandonada. É que não dá vazão, cara. Isso aí é pra qualquer coisa. É aqui, ó, nesse espaço que a gente tá, a gente consegue colocar 100 pessoas? Mas pra gente tá agradável, não tá? Sim, o ar-condicionado tá dando conta, você tá sentado, tá legal. Sim. Mas se eu botar aqui mais 30 pessoas, vai ficar desagradável. O ar-condicionado não vai dar conta, não vai ter cadeira pra todo mundo sentar. Mas esse espaço é bom, não é bom? É bom. Sim. Tanto que a gente tá aqui. Então é a mesma coisa. Então, assim... Pega atendimentos no o problema, sul do cara, país, com lá o problema norte, né? é que não dá vazão, pô. Então, assim, é uma demanda absurda que não tem como você manter a qualidade e o cuidado e a atenção que deveria ter. Claro, como qualquer negócio, gente, como qualquer empresa, tem as suas pessoas lá que são ruins. Pessoas ruins mesmo, são profissionais ruins, são pessoas que elas são amarguradas, que não deveriam nem estar ali. Mas isso é em qualquer profissão, gente. Isso é em qualquer lugar. É que na saúde, isso acaba ficando um pouco mais latente, mais sensível, porque, porra, é vida, né? Cara, é uma vida que tá ali. Diretamente, assim. Então, assim, a gente vem como uma solução, assim, um caminho para também desafogar. Porque pensa, é o que eu falei, muitas pessoas vão pro SUS, pra fila do SUS, só pra ter uma informação. Só chega lá e fala, pô, cara, você não tem nada, o que você tem é só isso aqui, ó, toma isso aqui. E se ela fosse num teleatendimento, ela iria abrir espaço para as pessoas que realmente precisam. Então, além de tudo, né, você tá desobstruindo... Esse é o nosso objetivo também, tá? Pô, que negócio legal. Sensacional. Ô, João, eu só queria pegar um gancho aqui, cara, porque a gente começou a falar sobre isso por causa do propósito, né? Que o teu propósito é conseguir impactar e ajudar a vida das pessoas. E na tua transição de carreira você notou aqui com o empresário, né? O Arthur empresário poderia fazer isso. Cara, o quanto a tua espiritualidade tem a ver com a tua clareza de propósito? Cara, acho que 100%, né? Eu sou um cara que, converso o tempo todo com Deus. A gente tem uma troca legal, assim. Legal. E eu falo assim, cara, tudo que fica me incomodando no sentido negativo, eu não faço. Então, assim, eu falo, cara, eu não tô sentindo paz. Eu já abri mão de negócio que, financeiramente falando, era muito bom, porque eu não sentia paz. E aí, as pessoas próximas a mim falavam, mas não tem que ter coração em negócio. Eu falo, pra você.
Pra você. Pra mim, não é assim. Então, eu já abri mão de oportunidades grandes que iam me trazer retornos financeiros muito bons, mas que eu não sentia paz. E aquilo me incomodava. E aí eu falei, vou abrir mão. Aí eu sempre converso com a minha esposa. Eu falo, amor, cara, esse negócio aqui tá me fazendo mal, cara. Não tô sentindo paz, não vou fazer. Aí ela fala, cara, o que você decidir, tô com você. Que legal, E aí eu, cara. abro mão. Assim, como às vezes eu vou dar um passo e eu falo pra ela, eu falo, ó, tô pensando em fazer isso. Eu não tenho condição ainda de fazer. Não tenho condição financeira de fazer isso agora. Não tenho conhecimento técnico pra fazer isso agora. Mas eu vou fazer. O que tu acha? Aí ela fala, tu é maluco. Aí eu falo, era o que eu precisava ouvir. Aí eu falo assim pra você, não, mas eu preciso da tua bênção. E tu tá comigo? Ela fala, eu tô contigo, bora. Que legal. E aí eu vou. Legal, cara. Que legal. E dá certo, cara. E dá certo. Porque assim, o que eu costumo dizer? Existe uma grande diferença em você se jogar, em você dar o passo, e você dar o passo e falar, eu dei, agora Deus, faz aí. E de você dar o passo e você falar, tá, cara, eu dei, agora como eu faço pra me capacitar? O que eu preciso fazer aqui pra eu aprender o que eu não sei, pra eu acessar o que eu não acessei? O que eu preciso fazer, cara? Não é um irresponsável, né? Não, então Sim, assim, dando exato. até um exemplo que aconteceu comigo, aí voltando até um pouco para atuação, quando eu recebi o convite para fazer Malhação, em 2014, eu tinha saído da Record, tinha feito Rebelde, tinha feito várias coisas lá, saí, fui pra Globo, aí fiz uma novela das 9, e aí me chamaram pra fazer Malhação. Eu sempre quis fazer Malhação, mas eu achava que pela trajetória que eu tinha feito já, apesar de não ser muitos anos, a Malhação tinha uma questão de sempre estar lançando novas pessoas. E eu já não era um lançamento. De estar no início, né? Assim, E quando me chamaram pra fazer o protagonista daquela temporada, putz, eu fiquei muito feliz. E eles falaram assim, ó, só tem uma coisa. O personagem, ele vai ser um lutador de Muay Thai. E tem que lutar Muay Thai. Aí eles perguntaram, você luta? Aí eu falei... luto. Já armou o guarda, já falou, vamos. Pronto. Aí eles falam assim, não, mas calma, deixa eu te falar. Tem que lutar mesmo, porque Tem um assim, rola ali agora. ele vai ser, não, isso foi na ligação. Porque ele vai ser realmente um lutador de Muay Thai, assim, mais graduado e, né, não é iniciante e tudo mais. Eu falei, cara, eu luto. Eu só preciso saber quanto tempo a gente vai ter de preparação até começar a rodar, porque eu tô meio enferrujado, então eu preciso saber. Pegar E aí, cara, é muito doido, porque óbvio que eu não lutava nada. Nunca tinha feito uma aula de Muay Thai. E aí eu falei com... olha que doido, né? Eu falei com tanta convicção que eles não me chamaram pra falar assim, então tá bom, então vem aqui pra gente ver qual nível você tá. Eu falei com tanta certeza, assim, que eu lutava mesmo e tal... que os caras falaram, então, beleza. Então a gente vai acertar aqui e tal, beleza. Quando eu desliguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um professor de Muay Thai, pô. Sim. E aí eu tinha 3 meses, tá? Eu tinha 3 meses pra começar. Pouquíssimo tempo. 3 meses. Só que eu fazia todo dia, mano. Tinha dia que eu fazia de manhã e de tarde. Legal. Então, não foi tipo, ó Deus, eu dei o passo, agora faz aí. Me bota o Muay Thai. Sim, da me pessoa. me torna Se um Deus lutador. quiser. Muay Thai. Não, pô. Se Deus quiser, não quero. Cara, agora Aí Deus sim. confunde, bota um lutador de jiu-jitsu. Aí ferrou, né? Então, assim, cara, beleza. Dei o passo. Tenho 3 meses, irmão. 3 meses Vou pra me aprender preparar. isso aqui. Como é que eu vou fazer? Cara, todo dia. É cansativo? Mas eu falei que eu lutava, agora eu tenho que lutar. Vai ter dia que vai ser 2 vezes na semana. E aí, quando você... se você pegar as cenas de malhação, de luta, a gente não usou dublê em nenhuma cena. Todas as cenas de luta foram executadas, né, pela gente. Por mim, pelo Felipe Simas, pelas pessoas que estavam fazendo personagens que lutavam. E se eu pensasse lá atrás, isso seria inimaginável. Porque eu nunca tinha feito nada. Aí a pergunta é, e se eu falasse que eu não lutava? E se eu tivesse agido no medo? Ou se eu tivesse pensado assim, cara, não posso dar esse passo, eu não tô preparado ainda. Melhor eu me preparar primeiro. Eu não teria vivido o que eu vivi, cara. É verdade. Eu não teria, dali abriram muitas portas pra mim. Então eu sempre fui um cara que, como eu disse lá no início, eu nunca esperei estar pronto pra me colocar na situação. Eu sempre me colocava na situação pra ficar pronto. Sim. E olha como
a situação de se colocar numa posição de coragem, né, cara? Ir lá e fazer e construir. Olha como isso impacta na vida de outras pessoas, né? Eu tinha aqui até uma pergunta que eu coloquei aqui sobre legado, mas tu comentou isso sobre legado e, cara, olha que legal, né? O fato do Arthur ter sido essa pessoa, ser essa pessoa, outros hoje colhem frutos das tuas decisões. Entendeu? Tanto nas empresas, quanto os teus clientes, quanto as pessoas que hoje de alguma forma são abençoadas, cara, pela tua iniciativa de fazer as coisas acontecerem. Então, porra, muito legal isso, cara. Né? E você também falou um negócio das características que foram somando, e eu não respondi essa pergunta, e eu acho boa essa pergunta. Eu costumo dizer assim, ó, que todas as estações da minha vida me prepararam para eu viver o que eu tô vivendo hoje. Então, se a gente voltar, o que a natação me ensinou? A natação me ensinou a ser um cara determinado, focado, resiliente, um cara que tá muito mais preocupado em olhar para si, para ver de que maneira eu posso ser melhor, tá? Do que ficar me comparando com o outro. Porque não tem. Vou fazer o quê? Vou puxar a raia? Pá, fica aqui. Terceirizando responsabilidade. Não, pô. Cara, se o cara ganhou, mérito dele. Treinou mais que eu não me dediquei tanto, falhei em alguma coisa. Tem que rever. Então a natação, ela me trouxe isso. A parte artística, ela me trouxe um poder, desenvolvi melhor a minha comunicação, a minha capacidade de observação, a minha capacidade de improvisação, a minha capacidade de olhar mais para fora e ter esse entendimento do todo, porque na natação você é muito assim, e a arte ela fez assim, né, para mim. Então eu passei a olhar as coisas de uma maneira diferente. Então eu acho que a junção dessas coisas fez com que eu chegasse no mundo empresarial de uma maneira diferente. Então o meu olhar é diferente. Não tem como você falar, não é. Porque por mais que eu queira, eu fui forjado de uma maneira totalmente diferente. As minhas características são características que dificilmente se juntam. Porque dificilmente um atleta vira artista, ou um artista vira um atleta. Tem alguns, mas não é comum, vamos dizer assim. É muito antagônico, né? Negócio. Então, até quando eu tava mais inserido no meio artístico, vamos dizer assim, eu sempre fui muito caxias, cara. Eu sempre estudei muito, eu sempre, sabe, tava muito ali. As pessoas falavam assim, pô, cara, tu é muito sério, tem que relaxar mais, tem que fazer... Cara, eu não consigo, porque eu sou... Tipo assim, ali pra mim, era... sério, tipo, cara, vamos lá, vamos fazer. Não era tipo, não consigo fazer dessa forma. Entendi. E a mesma forma, é a mesma coisa nos negócios, entendeu? Porra, cara. Então, quando eu entro num negócio, cara, eu não entro num negócio pra falar, eu faço parte do negócio, é mais um negócio. Não, cara, vamos fazer esse negócio pra mover o acontecer, né? pô, vamos, entendeu? Vamos fazer esse negócio acontecer de todas as formas. Pra gente, como empresa, né? Porque é importante para a saúde da empresa, para que a gente possa continuar, inclusive, impactando lá na ponta, e de que maneira, o que a gente pode criar, o que a gente pode fazer que vai, ajudar as pessoas, né? Tem um negócio, por exemplo, que a gente vai lançar de uma empresa nossa, não posso entrar em tantos detalhes, mas que a gente vai resolver uma dor da mulher. Por exemplo, as mulheres, elas têm uma questão de que elas vão em ambientes, por exemplo, churrasco, balada, show, evento, e o cabelo delas ficam como? Fedendo. E elas têm que chegar em casa e tomar banho. Às vezes elas acabaram de tomar banho. Sim. E elas têm que tomar banho de novo porque o cheiro impregna, né? Principalmente de fumaça e tudo mais. A gente tá conversando com o próximo bilionário cara, porque isso aqui... né? E aí, cara, a gente criou um produto, né, para resolver essa situação, essa dor. Que legal. Então a gente, cara, e o tá meu no olhar forno, é assim, sempre... perto de novo, o negócio, tá, né? Que incrível, tá, né? Legal. Observar Tá, problema. eu só não posso falar porque existe uma narrativa pro lançamento. E se eu falar agora, eu vou quebrar. Não, mantém a narrativa. E essa é uma empresa que eu montei junto com a minha esposa. Então que é uma legal, empresa familiar, né? Legal. Que legal. E aí o nome também já então vai ter toda uma narrativa pra gente divulgar o nome, as pessoas não sabem o nome ainda, aí do nome vem os produtos, e aí todos os produtos, ele tem alguma tecnologia diferente, a gente traz alguma coisa diferente, sabe? Então tudo foi pensado com muito carinho, cara. E aí falando da questão do cuidado, da qualidade, eu não peguei qualquer frasco, eu não peguei qualquer embalagem,
eu não peguei qualquer empresa de logística. Cara, aí tu fala assim, putz, sabe, tua margem diminuiu? Cara, diminuiu. Mas a experiência, cara, que eu vou entregar pra essas pessoas Que legal. vai ser absurda. Que Absurda. animal, cara. Primeiro que não existe... Assim, a gente no início não vai trabalhar com influenciadores porque a gente entende que tanto eu quanto ela temos uma audiência relevante pra gente startar que não faz sentido nesse primeiro momento. Mas, se em algum momento a gente vê que faz sentido, não vai existir diferença entre o produto que o influenciador vai receber, ou seja, o press kit dele, e o produto que o meu cliente vai receber no final. Não existe diferença. É o mesmo produto. Porque eu vejo, e já vi muito, que existe uma grande frustração por parte dos clientes. Porque o influenciador recebe um puta press kit lindo. Aí ele filma. Cara, olha que chegou na minha casa e tal, se vocês quiserem. É tal. Aí quando chega na casa da pessoa, vem com isopor, vem com um bagulho todo errado. Não é a mesma coisa, sabe? Então, isso foi uma coisa que a gente decidiu lá atrás. E eu falei pra ela, né? Colocar e ela todo mundo como igual, né? Cara, não é nem só colocar como igual, é tipo... Mano... É meu cliente, pô. Ele tem que receber o meu melhor. Isso aí. Entendeu? Como é que eu vou entregar o melhor pro cara que tá divulgando, pra pessoa que tá divulgando, e pro meu cliente que faz essa roda girar, que é o cara que comprou a minha ideia, pô. Ele que comprou a minha ideia. Esse aqui tá recebendo pra fazer isso aqui. Esse aqui comprou a minha ideia. Ele gostou da minha marca, acredita no propósito da marca, gosta do produto. Aí eu não entrego o melhor pra ele? Na minha cabeça isso não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Então, assim, diminui a margem? Claro que diminui. Mas a experiência, cara, o que você cria de conexão com o cliente, a fidelização... Esse cara nunca mais vai conseguir comprar em outro lugar, pô. Porque ele sempre vai pensar, puta, nenhuma marca me entrega isso que ele me entrega. E não entrega mesmo, entendeu? Então, a minha cabeça, ela funciona dessa forma. Como eu disse, o dinheiro, ele sempre vai ser a consequência. Então, eu acredito que se a gente fizer um bom trabalho no desenvolvimento dos produtos ou dos serviços, se a gente fizer uma puta entrega, sabe? Se a gente entregar uma experiência inesquecível pra ele... mais pessoas vão querer fazer parte dessa comunidade, desse negócio. E a gente vai, porra, ter um faturamento absurdo, que vai fazer com que a gente invista mais ainda nisso. Entendeu? Melhore mais o produto. Ô, Arthur, falando nisso, cara, assim, é notório essa característica de disciplina que tu tem e de prezar pela qualidade, assim. E a gente falou agora de reinvestir no produto e tal. Essa disciplina que tu tem, tu leva para os teus investimentos também? Tu é um cara que investe assim, não, eu invisto regularmente desde que eu era ator. Cara, então aí, essa é uma falha que eu tenho, cara. Não dava fome ser perfeito, né? Eu pensei assim, cara, o cara não, o bicho é bravo. Cara, os meus investimentos são nos negócios mesmo. Entendi. Tu pega toda a grana que tu tem e reinveste no negócio pra rodar. Eu boto tudo em negócio, cara. Mas eu sei que eu preciso... olhar pra esse outro lugar que eu não entendo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, cara. Eu não entendo nada desse lugar. Mas isso é legal porque vários elementos que tu colocou aqui na nossa conversa, Arthur, são extremamente importantes quando o cara vai ter uma carteira de investimentos ou quando o cara vai entrar numa tese de investimento, entendeu? O cara estudar, o cara se dedicar, o cara ser determinado, o cara ser resiliente. Vamos pegar, por exemplo, os caras que investem em bolsa, né? Ou os caras que investem em Bitcoin, super voláteis. Tu pega a longo prazo uma rentabilidade bizarra. Só que existe uma resiliência no meio desse caminho. Tem que ter estômago, né? Tu tem que ter estômago. Assim como pros negócios, né? O cara vai empreender, não é um mar de flores. Não, nunca né? é. O negócio não nasce com milhões de faturamento. Entendeu? E se você tá começando aí, existe um processo até você chegar na mesa do Arthur e ele fazer as coisas ficarem mais fáceis, entendeu? Então, e muito disso, cara, vai de uma construção pessoal, né? Enfim, eu acho que isso que a gente pôde trazer pra galera aqui, e já agradecendo a tua presença, Arthur, cara, foi de extremo valor
né? Pô, isso aqui foi literalmente um masterclass. Uma entendeu? aula, né, Pô, cara? foi Pra uma mim foi aula, mesmo, cara. cara. Foi uma aula. Eu Foi um anotei um monte de prazer coisa aqui. conhecer esse Legal, lado legal, do Arthur. Obrigado. Um empresário multifacetado, sabe? Que entende de muitas áreas, extremamente técnico. Arrojado, Cara, né? arrojado, sabe? Alguém resiliente, preparado para tomar risco, ciente das ondulações que você vive quando você se expõe a esse tipo de risco. E eu tenho certeza que isso foi de grande valor para quem está nos assistindo. Agora, para ajudar vocês que estão nos assistindo, nós aqui da Formadores de Mercado também preparamos algo, né? Não é só o Arthur aqui que tá fazendo pelo bem do mundo, né? A gente tá fazendo também. Então, olha só, gente. Para todo mundo, vai estar aparecendo aqui um QR Code ou na descrição aqui do nosso podcast vai ter um link da BingX, que é uma corretora de cripto. Então, tô começando a investir agora, não comprou teu Bitcoin pela primeira vez e tá precisando aumentar o tamanho da tua carteira? A BingX vai estar distribuindo $30 para quem abrir a sua conta na corretora. $30. Júlio, $30 dá quantos reais hoje? Na cotação de hoje, mais ou menos R$175. Show. R$175. Então, cara, você está ganhando isso de graça e tudo que você precisa fazer é abrir conta nessa corretora. Inclusive, a BingX, ela é patrocinadora do podcast de hoje. Além disso, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer um sorteio também para que você possa pegar esse recurso e usar esse recurso para talvez começar um negócio, depois dessa masterclass maravilhosa que você teve com o Arthur aqui, ou até mesmo começar a aumentar os teus aportes nos teus investimentos. O sorteio vai funcionar da seguinte forma, você precisa seguir a Formadores de Mercado, @Formadores de Mercado lá no Instagram, e aí você vai curtir a foto nossa junto com o Arthur. Tá? Depois que você curtir a foto e ter seguido Formadores, você vai marcar 3 amigos teus. E aí a gente vai sortear o ganhador e a gente vai dar $100 em Bitcoin. Beleza, gente? Arthur, cara, que prazer poder conversar contigo, de verdade. Obrigado por essa aula. Eu agradeço. Pô, foi, sério, maravilhoso. A gente saiu com a cabeça aqui, ó, bum. Foi mesmo, Que bom. cara. Entendeu? Legal. E se você ainda não segue o Arthur, o que é muito difícil, vai lá, qual que é teu arroba? Não, tem muita gente que não me segue ainda. @Arthur Aguiar. Então, pô, se quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer. E também queria deixar um recadinho já que... Por né, favor, com cara. já certeza. que a gente estava falando aí sobre empreender, eu vejo que as pessoas, elas não saem do lugar ou elas não tomam uma decisão por 2 motivos. Ou porque elas ficam esperando o mundo ideal para ela começar e esse mundo ideal não existe. Eu sempre digo que você tem que entender com o que você tem hoje, o que você consegue fazer. Eu digo que todo mundo nasceu com um dom e com um propósito. Então, gaste seu tempo entendendo qual é o seu dom e qual é o seu propósito. Em cima disso, você vai montar o teu negócio. Em cima disso, você vai entender, dentro da tua realidade, como que você começa a dar os seus primeiros passos. Agora, se você ficar gastando seu tempo, olhando para o lado, o que o outro está fazendo, o que o outro tem e você não tem, a oportunidade que ele tem que você não tem, nada vai acontecer na tua vida. Nada. Porque o teu superpoder, e eu já falei isso várias vezes e eu vou sempre repetir, o teu maior poder é ser você. Isso é tão grandioso que o mesmo pai e a mesma mãe não conseguem fazer filhos iguais. O mesmo pai e a mesma mãe, cara, não conseguem fazer um filho com o mesmo DNA. Mais um É pouco eu choro. impossível. Então, o teu maior poder é ser você. Então, quando você gasta o tempo fazendo um mergulho interno para você saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas fortalezas, qual o seu dom, qual o seu propósito. Quando você gasta tempo com isso, cara, aí sim você começa a tua jornada para você viver a tua vida e não viver a vida do outro. Então, uma coisa que eu vejo que empata, né, que faz com que as pessoas não consigam sair do lugar é isso. E a outra coisa é que a gente, durante muito tempo, ouviu assim, que para você sair do ponto A, você precisa saber para onde você quer ir. Que não adianta você sair do ponto A sem saber o ponto B. E eu não concordo com isso. Eu acho que quando você entende que o ponto A não te cabe mais, que o ponto A já é o lugar que você não quer ficar, você precisa sair do ponto A. Porque a partir do momento que você sair do ponto A, você vai ter acesso a conhecimentos que você não tinha, pessoas que você não conhecia, lugares que você nunca viu, e a partir daí
você vai começar a construir a ideia desse ponto B. Então, não espere descobrir qual é o ponto B para sair do A se você já entendeu que o A não é o lugar que você quer ficar. Saia do A, que a partir do momento que você sair do A, muitas coisas vão acontecer e aí você vai ter tempo para descobrir qual é o ponto B. Caramba, cara, sensacional. Animal. Sensacional. Arthur, cara, muito obrigado por aceitar o convite. Eu acho muito legal. Eu fiz uma pesquisa legal pra gente estar aqui, então assisti vários podcasts teus. E eu gosto, cara, eu acho isso muito, 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 muito legal. E culminando o teu propósito, que você serve as pessoas. Isso daqui foi, poxa, servir as pessoas que estão, servir a nossa audiência, né? Pessoas que estão nos assistindo. Eu acho isso animal, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, prazer. Valeu, Arthur. Prazerzão, cara. Valeu. Meninas, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um grande beijo, até o próximo podcast. Valeu, que Deus abençoe vocês. Valeu. Tamo junto.